Bom, o que que acontece? No caso do queijo prato, é um queijo que a gente não tem a necessidade de formação de casca, né? E aí já começa a diferença com outros queijos maturados. E tem alguns queijos que a gente deve ter uma formação de casca. Então isso impede, né, a técnica de produzir ele, embalar e deixar maturando. No caso do queijo prato é um pouquinho diferente. A gente não tem interesse nessa produção de casca. Então dá para a gente fazer o processo de maturação do queijo prato já na embalagem, né, e consegue resultados muito interessantes mesmo, queijo de ótima qualidade. Só que a gente tem empecilhos para que isso aconteça, né? Primeiro deles, a maturação é em temperatura de maturação e não em temperatura de estocagem. Sim. Esse é o primeiro empecilho que o pessoal confunde demais isso e acha que eu vou embalar o Acha que queijo e para leva para estocagem campo de está tudo estocagem. ok, deixa ela guardar 25 dias, tá Não, beleza. ainda faz assim, faz uma plaquinha, né? Liberar somente dia tal. Eu Sim. já vi muito isso. Mas na cama de estocagem. É uma cama de estocagem com temperatura de 5, 6, no máximo 10 graus, né? Ou seja, completamente inadequado, né? Processo de maturação de queijo é interessantíssimo. Isso é aula para a gente falar uma live inteira de processo de maturação. Mas só para o pessoal ter uma noção. O processo de maturação, ele tem algumas alterações físicas no produto, bioquímica e biológica. Tudo isso faz com que o queijo adquira sabor, aroma, adquira textura, né, devido a essas alterações. E toda reação, né, química, bioquímica, tem um detalhe que a gente às vezes negligencia quando faz isso, que é um catalisador das reações, que é a temperatura, né? Normalmente em temperaturas mais elevadas, a maioria das reações químicas aceleram. E não é diferente no queijo. Para que a gente tenha essas alterações bioquímicas, produzindo sabor, né, essas características de textura para o queijo, a gente precisa de uma temperatura um pouco mais elevada para acelerar elas. Então, esse prazo que a gente coloca, que a legislação definiu de 25 dias, também está baseado nesse tempo que a gente precisa, alinhado com temperatura. Então, assim, a temperatura ideal de maturação de queijo prato, ela gira ali em torno ali de 10 até 16 graus, né? Sempre que, se possível, de 12 a 14. É onde a gente vai ter um resultado mais satisfatório. E dentro do prazo, né? Dentro desse prazo de 25 dias que o RTQ determina. Mesmo estando na embalagem, essa é a temperatura de maturação, né? Até uma situação que recentemente a gente teve cliente com problema com a fiscalização, justamente porque entendia que o queijo estava sendo maturado, mas na câmara de estocagem. Não, não resolve. Né? Não, e ele realmente respeitava, né? Os 25 dias eram respeitados, isso aí. A empresa não vendia o queijo antes, como muitas fazem, né? Infelizmente. Mas a temperatura da câmara é inadequada.